Oi, eu sou Ari Almeida, sou personal e eu quero falar com você hoje a respeito de um programa de emagrecimento. Chamado Peso, Programa de Emagrecimento Saudável Orientado. Um curso que eu fiz há pouco tempo com o professor, o mestre José Carlos Galo, muito famoso aí pelas redes sociais, também por ser personal de algumas celebridades, como a Xuxa e outros artistas famosos. Se você tem interesse, procura ele nas redes sociais. Tá? Esse programa de emagrecimento, ele na verdade consiste em algumas fases. É um programa que vai fazer você perder aí de 5 a 15 quilos num curto período, num curto espaço de tempo. Como que é feita essa avaliação? Como quando você vai passar por um especialista para fazer um programa de emagrecimento, como que essa pessoa te avalia? Como que é feita essa avaliação? Quero falar para você só algumas coisas, algumas fases, algumas perguntas que são feitas na hora da avaliação. Por exemplo, qual é a qualidade do seu sono? Você dorme bem? Você acorda descansado? Como é a sua alimentação do seu dia a dia, seus finais de semana? A quantidade de água que você toma por dia? Então, são algumas coisas que a gente pergunta. Por exemplo, histórico familiar. Como que é a saúde da sua família, seu pai, seu tio, sua mãe, seus irmãos. O seu histórico de saúde. Que condição que está a sua saúde? Então, são perguntas que a gente vai fazendo para o aluno. Histórico de doenças, de alguma fratura, algum problema de saúde, se é hipertenso ou não. Então, são coisas que a gente tem que saber a respeito do aluno para aplicar um programa de emagrecimento. Diferente de outros profissionais aí, não sei nem como dizer, profissionais que põem você para correr, para pular, e não quer saber se você está bem, se dormiu bem, se bebeu água, se comeu bem, se você está, no caso das mulheres, em período menstrual ou não, como é esse teu período menstrual, quantos dias, como é que ele reage, se você toma algum medicamento ou não. Então, tudo isso vai influenciar no seu desenvolvimento. Se você tem um intestino que funciona bem, se não, se ele é preso, por quê, o que causa isso, são fatores importantíssimos para que você tenha um emagrecimento, sabia? Então são detalhes que as pessoas não se atentam a isso na hora de fazer um programa de emagrecimento, tá? Muitas vezes você vai procurar na internet e eles não vão te dar essas orientações. Vou falar sobre as fases desse emagrecimento. Cada fase é feita uma avaliação para a gente poder quantificar, para poder reprogramar o seu organismo. Então a gente fez a avaliação, foi feito todas essas questões e muitas outras mais que você responde para o seu profissional, para o personal, E aí, em cima disso, em cima de todas essas informações, é feito um programa de exercícios direcionado para você, específico para você. Também com uma orientação, com a alimentação saudável para você, direcionado para você. Não vou dar aqui um exemplo. São gêmeas, 2 pessoas lá, praticamente idênticas fisicamente falando. Está fazendo um programa de emagrecimento. É diferente para um e para outra. São pessoas diferentes, são organismos diferentes. Eu estou fazendo um programa de emagrecimento e eu vou falar para o meu irmão fazer junto comigo, segue as mesmas receitas e tal, e não sei o que, faz o mesmo exercício. Não vai dar certo. São pessoas diferentes, são organismos diferentes, trabalham de forma diferente. Então, você tem um programa de exercício orientados para você, um programa de alimentação direcionado para você, e aí a cada fase é feita uma reavaliação para quantificar os seus resultados
e reprogramar o seu organismo para uma outra bateria de exercícios. Ok? Eu estou falando, gente, de perca de peso de 5 a 15 quilos de gordura, dependendo aí das suas condições, dependendo quanto, até mais. O professor Carlos Galo outro dia estava falando de alunos que perderam 38 quilos, perderam absurdo de peso num período curto. Por quê? Porque foi reprogramado o seu organismo. Então olha só, o que consiste essas 5 etapas do programa peso. A primeira etapa é feita uma reprogramação do seu organismo para colocar ele em condições de queimar gordura. Essa reprogramação ela leva em média de 10 a 14 dias. Eu vou te orientar e te dar o caminho que você tem que fazer de 10 a 14 dias para a gente reprogramar o seu corpo, o seu organismo para começar esse trabalho. A segunda fase, que dura em média de 8 a 10 dias, é para condicionar o seu corpo para queimar gordura, ok? Só para você ter uma ideia, falando em condicionar, condicionamento e tal, a gordura ela queima na presença de oxigênio. Então, quanto maior o nível de oxigênio no meu organismo, maior a capacidade de queimar essa gordura. Então, se eu tenho um metabolismo lento, eu tenho pouca oxigenação, eu tenho lentidão. Lentidão no meu organismo quer dizer um intestino lento, né? Um condicionamento cardiovascular lento e assim por diante. Então, o trabalho é fazer com que você tenha um melhor resultado. A terceira fase, ela dura de 10 a 14 dias, que ela vai fazer com que você queime gordura, te dando aí uma alimentação para que o seu metabolismo ele mantenha a massa muscular. Isso já na terceira fase do programa peso. A quarta fase, que dura entre 12 a 14 dias, é que ela vai queimar mais ainda a gordura. Com um detalhe, também ela vai aumentar a massa magra. Aumentando a massa magra, você vai aumentar o gasto calórico. Aumentando o gasto calórico, você vai ter uma queima de gordura mais rápida. Isso já na quarta fase. Então você vê que é uma progressão, né, de queima de gordura, uma progressão de emagrecimento. A quinta fase, que ela dura em média aí de 5 a 8 dias, que é a finalização desse ciclo, um fechamento desse ciclo que a gente fez, ela dura em média de 5 a 8 dias. E aí é feita uma reavaliação para quantificar o quanto a gente perdeu de gordura, o quanto a gente queimou em calorias. E aí então é feita uma nova avaliação, porque você já perdeu peso, já está com o organismo acelerado, já está com o corpo condicionado. Então a gente precisa reprogramar o seu organismo para entrar numa nova fase, numa nova etapa, para fazer toda uma reprogramação para você continuar queimando gordura, com o metabolismo acelerado e tendo excelentes resultados durante o programa de treinamento peso, que é um programa de emagrecimento saudável orientado. Ok? Então, assim, você vê que são fases que não dá para pular, que não tem como, não tem uma varinha mágica para chegar e fazer pum, emagreceu, né? Então tem que ter uma orientação, tem que ter um profissional trabalhando com você, orientando você. Então é o seguinte, quer emagrecer? Eu tenho a solução. Entre em contato nas minhas redes sociais, né, que estão aqui, ó, vai estar aqui embaixo, né? Qualquer coisa, deixa a sua dúvida, né? Entre em contato, que eu vou ter o maior prazer em responder. Ok? Tchau!